Um grande abraço, ponto de encontro. N entrevistas já ocorreram aqui. Mas, prazerosamente, eu acho que vai ser um marco para nós nessa oportunidade. Nós estamos recepcionando aqui em nossos estúdios José, não, eu vou chamar como todos os chamam, me permita. José Henrique Martiniano. Né? Okay. Músico, mais que músico, vou falar também que é engenheiro, né? Ressaltando que ele ainda é funcionário do DR em Araraquara, mas tem obras já no mundo araraquarense e em muitos outros lugares por onde você se apresentou, soube aplaudir. Que legal, é um prazer tê-lo aqui no portal RCIA. Agora, o importante é ressaltar que nesse sábado, e quando eu falo nesse sábado, dia 10, e quando eu falo 10, aproveitando a numerologia, 10 horas da manhã, né, no Cine, lá do Shopping Loop, Cine Center Loop. Zé, conta para nós, Parnaso Cantado, o que é que o público vai se deliciar em apreciar essa obra, em comparecendo à sessão que acontecerá, repito, amanhã? Bem, esse trabalho, Parnaso Cantado, já é o meu 10º trabalho. Já lancei, esse é o 10º CD que eu estou lançando, né? Então, por essa estrada longa aí, tive a felicidade de conhecer grandes músicos, tocar aí em bandas de baile, barzinho, no Sesc, SESI, acompanhar artistas, né? Vários artistas e tal. E a gente vai tendo a oportunidade de ter grandes amigos, grandes músicos que estão presentes nesse CD. Tem mais ou menos umas 80 pessoas participando desse CD, né? Esse CD são poemas psicografados por Chico Xavier, de Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, poetas portugueses como Antero de Quental, né? E vários outros, né? São 11 poemas musicados, com grandes participações, né, de todos esses músicos e cantores que eu conheci ao longo dessa estrada aí musical que eu percorri até hoje, né? E quando você fala de estrada, haja estrada, porque tem 4 CDs lançados já. Inclusive, quando eu observo assim no release que a assessoria nos enviou, participação de Roberto Menescal. Nós não estamos falando de pouca coisa, não. Não, nós temos um DVD junto com o Roberto Menescal, gravado aqui em Catanduva, aqui do lado. Fizemos aqui no Sesc também, de Araraquara, fizemos uma turnê com o Roberto Menescal, com a banda Mecânica dos Solos, né? Que eu que fundei, uma banda aqui de Araraquara, e foi gravado ao vivo com o Roberto Menescal, esse CD. Clássicos da Bossa Nova e tal, né? E então temos esses contatos. Já acompanhei também Jair Oliveira, já tem participação do quarteto em si, nos meus CDs, da Leila Pinheiro, em outros trabalhos. Esse trabalho, inclusive, a Leila Pinheiro também participa, né? Tive essa honra de ter a grande intérprete da nossa MPB, Leila Pinheiro, participando de uma música aqui nesse CD, que, aliás, é um poema de Cruz e Souza, né? E ela gostou muito do poema, mostrei para ela, e ela topou fazer essa participação. Quarteto em si. Quarteto em si. Engraçado, o quarteto em si, né, pra gente aqui de Araraquara, sempre tem algum relacionamento, porque assinaram, não sei se assinaram, foi casada com uma pessoa de Araraquara, ou teve um relacionamento. Tem uns lances assim, né? Então, vai ter que ser uma coisa que não sei. A Silene. A Silene era professora da Unesp e foi casada aqui com o doutor Chacur, o médico já falecido, médico. E a filha da Silene, que é a Andréia Chacur, participa desse CD comigo, que o quarteto em si também participa. E quando eu falo doutor Chacur, hoje no Hospital Santa Casa Misericórdia de Araraquara tem um médico, doutor Chacur, né? Que Sim. É filho, que eu já até comentei isso rapidamente com ele, que, né, quem é que já não passou por uma mesa, ainda que não passe, que fique bem, fique com saúde, mas eu passei legal por lá. E quando a gente fala de passar por uma mesa, fala de saúde, quero falar um pouco de espiritualidade com você. Porque, vejam bem, senhores, nós teremos então, repito, né, neste sábado, dia 10, lá no Cine Center Lupo, o lançamento do CD DVD
virtual Parnaso Cantado. Agora, eu falei de espiritualidade, 90 anos de Chico Xavier, é isso que será retratado? Esse ano nós estamos comemorando 90 anos do primeiro livro que o Chico Xavier psicografou. Aos 22 anos de idade. Aos 22 anos de idade, e que era um livro de poesias, né? A maioria o Chico fez por volta de 500 livros, né? Ele lançou por volta de 500 livros, e a maioria é em prosa, né? Tem romances, tem coisas de até mais doutrinárias, tal, do espiritismo. E esse livro é um livro de poesias, mas os poemas falam muito da espiritualidade. São todos os poetas do lado de lá escrevendo poemas com a visão que eles têm. Por exemplo, Augusto dos Anjos era uma pessoa muito materialista em vida, né? Então, tinha aquele famoso dele a afaga, o beijo é a véspera do escarro, a pedreja, essa mão que te afaga. Era uma coisa bem rude, né? Áspera, né? E depois o Augusto dos Anjos, depois que ele faleceu, 40 anos depois, né? Não é assim que morre e vira santo, não. Depois, tudo que ele aprende, o que ele estuda do lado de lá e tal, ele vem, por exemplo, com poemas dizendo assim: livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo insondável seus poemas de seres e universos. Então, são coisas muito bonitas, né? Que é bem diferente da visão materialista que ele tinha. Porém, o estilo dele permanece intacto. Você vê os versos decassílabos. Tem até uma tese de mestrado e doutorado do Alexandre Caroli, que é um doutor lá da Unicamp, comparando a obra dos poetas vivos e dos espíritos, né? Dos supostos espíritos que psicografaram através do Chico Xavier. E ele chega à conclusão que é exatamente o mesmo estilo, né? Mesma pauta musical, eles costumam dizer, né? Bem, então, subentende-se, nós estamos aqui no nosso ponto de encontro, hoje com Zé Henrique Martiniano, né? Que será uma manhã, no mínimo, cultural, mas bastante deliciosa. Quem for ao Cine Lupo, né? Estou aqui com o ingresso, está sendo vendido. Esse trabalho vem sendo preparado há 2 meses, no mínimo, né? E quando a gente fala de uma manhã de cultura e uma manhã gostosa, e aí a gente ressalta a questão do espiritismo, para todos, não só para aqueles que têm aí a tendência espírita, porque vai aprender muito. E como é que vocês trabalharam isso? Como é que eu disse uma manhã gostosa? Por exemplo, estou entendendo assim, né? Já tem muitos lugares reservados para essas apresentações de amanhã, que vocês vão falar de um tema e colocar uma música. Como é que vocês trabalharam isso? Bem, o CD, em casa eu tenho uma parede de CDs, né, que eu colecionei durante a minha vida, uns 2.000 CDs lá, e hoje não existe mais, né? Você vê que ninguém tem mais. Os computadores que você compra não tem mais nem drive de CD, o carro não tem mais toca CD. Então o CD ele migrou para a nuvem. Então hoje é YouTube, Spotify. Então o CD ficou uma coisa virtual, né? Como Netflix nos filmes e tal, né? O DVD também praticamente está em extinção, né? O CD e o DVD. Então nós não fizemos os outros 9 trabalhos que eu já lancei foram lançados em CD, em DVD. Esse do Roberto Menescal foi lançado em CD, em DVD físico, né? Os outros em CD. Mas esse a gente não fez porque é uma coisa que já parou de existir praticamente comercialmente. Então, esse CD ele está sendo lançado, está sendo vendido em prol de entidades beneficentes aqui da cidade. E quem quiser comprar pode mandar um e-mail para parnasocantado
é o nome do CD, né? parnasocantado@gmail.com. E vai receber as músicas e os vídeos, porque esse é um CD e um DVD. Vai receber as músicas e os vídeos no seu e-mail. E aí você põe num pendrive, ouve no carro, ouve no computador. Tem um link também para ouvir pelo celular, um link privado do YouTube, que dá para acessar pelo celular e ouvir. Né? É isso que a gente vai ver amanhã na tela grande. Na tela grande tem alguma coisa a mais. Nós pegamos essas 11 músicas do DVD, né, com imagens e tal, e colocamos depoimentos de pessoas especialistas em poesia, em espiritualidade, falando sobre essas músicas. Então, entre uma música e outra tem vários depoimentos. Então, é como se fosse um documentário musical, que vai ser exibido bastante interessante amanhã no Cine Loop. Então, na telona, com som bacana, né? Eu só vou repetir o e-mail, tudo em minúscula, viu, gente? parnasocantado@gmail.com. Parnaso. O Parnaso é um substantivo masculino, eu fui ver isso aqui no Google. É uma montanha no centro da Grécia, cara. Parnaso. Isso aí vem da mitologia grega. Lá na época da Grécia Antiga, eles diziam que essa montanha, o Parnaso, que é um local, uma montanha... No centro da Grécia. Onde se reuniam os poetas e as musas da poesia, que inspiravam os poetas, né? Então, esse termo... Por exemplo, esse livro do Chico Xavier, ele tem o nome de Parnaso de Além Túmulo, quer dizer... É aquela montanha lá da Grécia Antiga, onde se faziam os poetas escreviam as poesias, porém com os poetas que já faleceram, né? Então é o Parnaso de Além Túmulo. Legal. E esse consagrado a Apolo e as musas. Isso, exatamente. Bem, agora, como é que a pessoa pode fazer para adquirir um ingresso? Porque ainda tem ingresso à venda. Sim, sim. E veja bem, se ela entrar em contato, porque toda a renda será revertida em prol do Lar Escola Redenção, né? Casa da Fraternidade, Chico Xavier e Instituto Eurípides. Sim. E como que faz para adquirir ingresso? Bom, nessas 3 entidades que você citou, tem ingressos lá para ser vendido. Agora, como já o lançamento é amanhã, eu aconselho o pessoal já comprar lá mesmo no cinema, que vai estar sendo vendido lá um pouco. A sessão é às 10 horas. Chegar um pouquinho antes, né, para não ter fila, porque já foram vendidas 2 salas, né, de cinema. Opa, estamos falando de um público de 400 pessoas, no mínimo, já. Por aí. Aproximadamente. Por aí. E temos uma 3ª sala reservada lá, caso não caiba em 2 salas, tem uma 3ª sala já com filme carregado também. Então, vai ter lugar lá, pode ir lá e comprar na hora, lá no Cine Lupo, um pouquinho antes das 10, né, para adquirir o ingresso e assistir, ajudar as entidades, conhecer um pouquinho. Esse trabalho, eu acho interessante citar, tem gente do Brasil inteiro aqui, tem pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte, Campinas, aqui Matão, tem uns amigos aqui, o Luiz Piqueira de Matão. Do Corioço. O Corioço, sensacional, né? Sim. Aqui de Araraquara, tem vários cantores aqui de Araraquara e músicos também que participaram, né? Que tocam comigo também na mecânica dos solos. E muita gente boa. E é um trabalho que envolve aí orquestra de cordas. Temos, inclusive, uma orquestra da Rússia participando de uma das músicas. Essa música que a Leila Pinheiro canta, teve um amigo meu que viajou para a Rússia para gravar um trabalho e ele conseguiu incluir essa música nossa nessa viagem e gravou com uma orquestra lá. Uma orquestra de São Petersburgo, uma orquestra de cordas muito boa, né? Isso foi o ano passado, né? Antes dessa guerra horrível que está por aí, né? Então, os músicos da Rússia são muito competentes e foi um prazer ter essa participação também nesse trabalho. Que legal. Bem, então tá dado o recado aí, né? Agora, ô Zé, o que o levou um engenheiro, né? Engenheiro civil, a montar bandas, compor CDs,
que o levou assim, hoje não, né? No cotidiano não está mais na noite, mas já esteve muito na noite. Como é que é isso? Vai estudar, menino, e você pega e vai para a música. Como é que é isso na sua história? Bom, eu sou músico antes de ser engenheiro, porque eu comecei a tocar com 11 anos de idade, né? Então, violãozinho ali, comecei a estudar com uma prima minha, e depois tive muitos professores, né? Aqui o Zé da Conceição foi meu professor aqui na cidade, o Francisco Brasilino também, estudei música clássica com o Brasilino, e vários outros professores, né? O Douglas Silveira, estudei muita coisa com ele, o Renato de Oliveira. O Douglas Silveira é lá de Tatuí, e fez o Conservatório de Tatuí, então eu fazia praticamente, assim, por correspondência, ele fazia uma aula lá, eu ia lá ver o que ele tinha aprendido e estudava junto com ele aquelas coisas lá. Renato de Oliveira também, um grande maestro, formado lá pela USP, pela ECA, também fiz cursos com ele, de orquestração, de arranjo, né? E o Ronaldo de Oliveira também, de São Paulo, que é esse maestro que participa desse CD também é meu professor. Então, todos esses amigos aí, professores que a gente conheceu aí, são responsáveis também por esse trabalho, né? Por essa sua construção. Exato. Bem, nós estamos conversando com Zé Henrique Martiniano. Você já está interessado, já soubemos aqui pela nossa retaguarda técnica, é o seguinte, ó, no Instituto Eurípides, 99740-9922, lá ainda tem ingresso para esse espetáculo, que é um espetáculo que acontecerá amanhã no Ciner Center Lupo. Né? Repito, 99740-9922, lá do Lar Escola Redenção. Tem ingresso também para vender lá, 3322-6923. E do Centro Espírita Luz e Caridade, espera pegar a caneta de novo, 992-34-95-99, correto? E eu quero ressaltar que toda a renda vai para o Lar Escola Redenção, Casa da Fraternidade Chico Xavier e Instituto Eurípides. A pandemia ficou difícil para vocês fazerem trabalho? Olha, durante esses 2 anos aí? Sim, você vê no DVD, por exemplo, que foi gravado nesses últimos 2 anos, faz 2 anos que nós estamos produzindo esse trabalho. Os cantores que gravam sozinho na sala e tal, não usam máscara, mas, por exemplo, as orquestras, tudo que é coletivo, tá todo mundo com máscara no DVD, né? Por causa da pandemia. Então, isso é uma coisa que vai ficar registrado como uma coisa histórica, né, que nós passamos, né, de pandemia, e temos que conviver com isso, né? Parnaso Cantado, Chico Xavier, 1932, olha. Nossa Senhora, tem história, hein? Aos 22 anos... Aos 22 anos, numa pequena cidade, Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, um jovem de 22 anos, estava até aqui comentando, o João, que é o técnico aqui nosso, tem 21 anos, falou assim, olha, Chico Xavier tinha a idade dele aqui, né, um menino, né, publicando um livro de 56 poetas, de estilos diferentes, 259 poemas. Então, muito jovem, né, para escrever tanta coisa, com tantos estilos diferentes. Isso é até uma tese de mestrado que é quase impossível, assim, quem não acredita em mediunidade, nesse tipo de coisa, mas eles estão fazendo um estudo que é quase que impossível uma pessoa escrever tanta coisa de estilos diferentes, com aquele nível de complexidade dos poemas e tal, com 22 anos. Então, é quase que uma constatação de que não dá para ter outra explicação senão a mediunidade que esses poetas mesmo ditaram esses poemas ao Chico Xavier, né? Bem, nós teríamos aqui, se pudéssemos, né, o tempo todo para falar muito mais contigo, porque tem história, com certeza, já deu para a gente perceber. Agora, tem curiosidades também, né? Você é engenheiro do DR, correto?
Eu estava comentando com você em off que no meu tempo, aí eu perguntei para você se era a sua área, né? A gente olhava o olho de gato na pista. Hoje tem a taxa reflexiva, né? Taxa refletiva, que quando quem está na pista à noite, isso aí é de suma importância. Passa pelo seu aval a obra de uma nova estrada e que serão colocadas as taxas reflexivas. Sim, é da minha área. Eu estou na área lá de segurança viária, né? Então, toda essa parte de segurança, de sinalização, também abertura de acessos, de linhas de CPFL, fibra ótica, DAI, tudo que vai interferir na rodovia, cruzar a rodovia, passa lá pela gente também. Aproveitando a oportunidade, eu acho de suma importância essa pergunta, porque nós estamos vivendo aí um momento crítico, né, em todo o mundo, e o Brasil tem que cuidar melhor da sua floresta para que o mundo possa respirar no amanhã. Nas rodovias, na nossa região, em alguns pontos, acho que na região de São Carlos, mais precisamente, tem algumas passagens de animais. Né? Aqui, mais próximo de nós, tem alguma que a gente desconhece, que já tem? Tem noção, assim? Você falou em área, falou em declive de rodovia, etc. As nossas rodovias aqui na região são bem antigas, né? Então, a maioria não tem esse tipo de dispositivo. As rodovias novas, por exemplo, recentemente foi feita a duplicação lá da rodovia dos Tamoios, que inclusive corta uma reserva, né? Aquela floresta lá já estamos perto da Mata Atlântica. Mata Atlântica. Então, lá foi feito todo esse trabalho, no projeto já tem, porque o meio ambiente não aprova uma obra nova se não tiver esses dispositivos para passar. Senão o animal atravessa a pista e é atropelado, né? Ele passa por baixo e tal. Mas as rodovias antigas não tem isso, né? Elas já existiam antes da lei, né? Você ainda é jovem, volta para a noite ou não está no seu projeto isso? Não, podemos voltar a qualquer momento, né? A vida é uma espiral, né? Você vai dando voltas, mas sempre um pouquinho, um nível um pouquinho acima. Então, às vezes, você volta com um projeto diferente e tal. Mas a minha escola foi essa, né? Eu aprendi a tocar mesmo na noite, nos bares, bailes, shows, né? Com artistas e tal. Foi mais na prática mesmo do que na universidade, né? Tatuí ainda é o berço do músico? Tatuí é uma das melhores escolas de música do país. É muito boa. Tem lá a formação para música erudita e para música popular, né? Tem curso de vários instrumentos. Vários músicos que estão tocando aqui são todos lá de Tatuí. O Froco, que é o baterista, o Franco, que é o baixista, a Manu, cantora, tudo formado lá em Tatuí, né? Esse ping-pong, o seu Brasilino ainda um dia desses, próximo ao DAI, eu o encontrei. O seu Brasilino era o Bambambam, né? O Brasilino era um grande... O Brasilino foi da música popular também, tocou em bailes, né? Tem umas composições do Brasilino lindíssimas, de tipo choro, assim, uma coisa meio puxado para bossa nova. Muito bacana o trabalho do Brasilino, mas o Brasilino, o trabalho mais importante dele aqui em Araraquara foi depois com a música clássica, né? Grandes alunos do Brasilino seguiram carreira, né? O Paulo Martelli, aqui que tem carreira, fez faculdade na Juilliard, lá em Nova York. O Pedro Martelli, que é irmão dele, professor da Universidade Federal de Goiânia. Vários outros seguiram, né, carreira. Eu também fui aluno do Brasil. Não segui o ramo da música clássica, mas serviu como influência, como aprendizado, né? Bastante. Já está do outro lado, ainda nesse ping-pong, pergunto-lhe, quem foi para a noite foi em algum bar? Zé da Conceição, era o que há? Zé da Conceição, um dos melhores violonistas que eu conheci. Realmente... nível assim de Baden-Powell, esses grandes violonistas, né? E o Zé, aliás, chegou a tocar com Elis Regina, tal, com artistas em São Paulo, depois passou uma época aqui por Araraquara e depois mudou-se para Ribeirão Preto, acabou falecendo lá em Ribeirão, né? Fui no enterro dele aqui, foi aqui em Araraquara o enterro dele. Que coisa, rapaz, foi muito legal conversar com você, espero ter outras oportunidades de revê-lo.
Zé Henrique Martiniano, falamos aqui sobre esse Parnaso cantado no Cine Center Lupo, nesse dia 10 horas da manhã, lançamento CD, DVD virtual. Para concluir, falamos do outro lado, questão do espiritismo. Todos têm mediunidade, alguns desenvolvem ou não? Olha, o que a gente aprende é que todo mundo tem mediunidade em algum nível. Então, às vezes, por exemplo, você tem um pensamento que ocorre de repente, isso pode ser alguma pessoa querida sua querendo te ajudar, que está te dando uma dica para você não esquecer de fazer tal coisa, ou ir por evitar um problema que pode te acontecer. Então, isso já é uma mediunidade. E depois tem a mediunidade mais ostensiva, né? Que é a psicografia, né? Você tem vários tipos de mediunidade, né? Até psicofonia. Tem pessoas que... O próprio Chico Xavier tem um livro dele que chama Mensagens Psicofônicas, onde o poeta, eles gravavam, tinha um gravador de rolo, aqueles Akai antigo, né? E o poeta fala, através do Chico, o poema, e eles gravam, em vez de psicografar. Então tem vários tipos, né? Mas todo mundo tem algum grau de mediunidade, às vezes em sonho, às vezes pode vir a sua avó, um parente, uma mãe, alguém falecido e trazer uma mensagem, alguma coisa que você fala, pô, sonhei, e às vezes não é sonho, às vezes realmente uma mensagem mediúnica. Legal, foi muito bom falar contigo, sucesso aí nesse projeto e nos próximos, porque você falou que tem possibilidade de volta, dizendo que a vida é um circo. Sim. Dá para dar uma palhinha de alguma música? Porque você falou de poesia, eu lembrei de Olavo Bilac, tem uma que eu gostava que falou assim: fiz uma poesia como Olavo Bilac, soltei filidetas para lhe dar um Cadillac. Mas eu não sei cantar nada disso. Bacana. Tem alguma palhinha? Olha, só para a gente ir embora, para ficar mais suave ainda esse nosso ponto de encontro? Como eu não sou cantor, eu vou deixar um vídeo aqui, um trechinho, para você postar aí no site para o pessoal ouvir. Senão eu vou estragar as composições aqui, né? Então tem tantos... eu convidei aqui 11 cantores diferentes aqui, e eu fiz um mix de um pedacinho de cada. Tem um pedacinho da Leila, da Manu, do Marcos Bardi, que é aqui da cidade, do Paulo Santoro, aqui da cidade, né? Andréia Reis, Sérgio Sanches. Tá aí também no CD, né? Muita gente aqui da região. Um grande abraço ao Sérgio Sanches, irmão da Cibele. Isso. Puxa, que legal. Foi bom mesmo falar com você, mas eu não vou embora sem perguntar. Como é que foi? Quem quiser depois, onde pode ver, o que eu vi há poucos instantes no YouTube, falando sobre futebol, uma narração do Fiore Gilhote, cara. O DR teve um time de futebol profissional? Teve. Essa música eu fiz uma homenagem ao meu pai, né? Abacaxi? Abacaxi. Ézio Martiniano de Oliveira, né? Era conhecido como Abacaxi. O DR tinha um time profissional, como a EFA, Estrada de Ferro Araraquara, também tinha um time. Depois a Ferroviária continuou até hoje, o DR, em um determinado momento, acabou, mas disputaram. E essa narração que nós temos do Fiore Gilhote é uma jogada ali que meu pai me contava e eu anotei. DR e América de Rio Preto, 1958? 1952. 52. Como é que faz para ir lá ver? Quem quiser. Entra no YouTube, digita lá, Gol, que é o nome da música, e meu nome, Zé Henrique Martiniano, que vai ter lá um videoclipe desenhado pelo Lucas Tanúria, meu amigo aqui de Araraquara, aqueles desenhos todos feitos à mão, né? Em cima da música, né? Nós compusemos a música, que tem também a participação da Leila Pinheiro, da Adriana Genari, e a animação ali do Lucas Tanuri, com locução do Fiore Gilhote. Muito interessante para quem gosta de futebol aí também. Muito bem. Bom, e quem não puder ir, amanhã, que já é amanhã, sim. Né? Vão ter 3 salas lá no Cine Lupo. Quem não, eu aconselho muito ir lá às 10 da manhã, conferir isso aqui, que vai ter um telão, um som bacana. Quem não puder ir, eu aconselho que compre o CD através do site, né? Parnaso Cantado,
parnazocantado@gmail, Parnaso, novamente, do zero, parnazocantado@gmail.com. Então é só mandar um e-mail lá, a gente vai encaminhar as músicas para o seu e-mail. E quem for no cinema também pode comprar o CD. Perfeito. Tá. O ingresso custa R$20 antecipado e nesse sábado R$40 lá no Cine Center Lupo. Grande abraço. Zé, muito obrigado. Eu acho que foi só um encontro, viu, João? O ponto fica por nossa conta. Ponto de encontro. Porque esse encontro aqui, se deixar, vai longe. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.